Olá, bom dia a todos, boa tarde. Nesta 41ª edição das Oficinas Singulares, convidamos o Pedro Alegria para conversar. Eu vou apenas fazer uma breve introdução da nota biográfica do Pedro. Pedro é licenciado e mestre em Engenharia, Computadores e Robótica pela FEUP e mestre em Engenharia do Ambiente pela Universidade, não sei se de Aveiro, eu daqui a pouco confirmo com ele. Trabalha no Porto, é licenciado e doutorado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, investigador no Instituto de Investigação da mesma faculdade onde leciona, e é professor convidado também das Belas Artes. É professor convidado de desenho e de desenhos de corpo. Ele faz um percurso na engenharia, começa nos computadores, passa pela robótica e matemática e continua na área do ambiente e da hidráulica e na engenharia da construção. Portanto, o Pedro tem um percurso curioso. Paralelamente, mergulhou nas Belas Artes, com licenciatura em Artes Plásticas na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto e o doutoramento com o tema de desenho algorítmico. Desde 2022 é professor convidado de desenho de figura humana, modelo vivo e anatomia, na mesma instituição. Nas licenciaturas de Artes Plásticas e de Desenho, bem como em cursos de formação contínua da Faculdade de Belas Artes do Porto. Olá Pedro. Olá Alexandre. Boa tarde. Boa tarde e boa tarde a toda a gente que nos está a ouvir e obrigado pelo convite e por esta ideia magnífica de entrevistar sketchers que às vezes estão um bocado incógnitos no meio dos encontros, mas ficam assim que toda a gente se conhece a todos. Pedro, obrigada por teres aceito aceitado estar aqui connosco. Eu começo por te perguntar, eu não disse aqui, mas tu começaste em 2012 a participar em encontros do Urban Sketchers e em 2016 tornaste o coordenador do grupo Urban Sketchers Norte. Queres falar desta tua faceta e daquilo que esta atividade acrescenta à tua prática? De facto, comecei em 2012, fui ao encontro, penso eu, aqui no Porto, primeiro, e logo a seguir fui ao Encontro Internacional de Barcelona, que foi em 2013, e em que conheci imensa gente e foi ótimo, não é? para entrar no mundo urban sketcher. E depois fui a vários encontros internacionais, a Manchester, a vários. E, portanto, a partir dessa altura, tenho sempre estado com essa atividade e a partir de 2016, estando à frente a coordenar o encontro, o grupo do Porto, temos o marco principal que foi o encontro internacional aqui do Porto, não é? E que trouxe aqui ao Porto cerca de 800 pessoas. Em termos de participantes, devem ter participado com os amigos e conhecidos 1000 e tal pessoas, e que foi o maior encontro até hoje internacional. E que teve muita gente, teve quase toda a gente, aliás. É difícil arranjar alguém que não tenha estado no Porto, mesmo estrangeiro. E, portanto foi ótimo, e a atividade desde essa altura temos tido encontros todos os meses, quer dizer, nós não temos propriamente um calendário ou uma obrigação de ter um encontro por mês, às vezes temos um por mês, às vezes não temos, há um mês ou outro que salta,
mas nós não há um calendário propriamente, é consoante as oportunidades que aparecem e que nós vamos aproveitando. Diz-me uma coisa. Há pouco, quando dizias que esta é uma oportunidade de mostrarmos o trabalho dos sketchers, os Urban Sketchers, há sempre uma espécie quase, não sei se no Porto isso se sente, mas há por vezes por um lado, algum receio das pessoas virem desenhar com pessoas que desenham na rua, ou há eventualmente, às vezes, por parte de alguns artistas, o preconceito de ir desenhar com quem desenha na rua. Eu não sei como é que é a vossa vivência aí. Nós, as pessoas que quiserem vir desenhar connosco, que normalmente têm sempre, as pessoas ao início têm sempre essa, digamos, vergonha de estar à frente de pessoas, de outras, por um lado outras pessoas, outros desenhadores, porque pensam que são todos uns profissionais de alto gabarito, não é? Portanto, eles é que não sabem desenhar, e por outro lado, estar na rua a desenhar. Ora, ambas as coisas se ultrapassam rapidamente, porque as pessoas que desenham de uma forma completamente descomprometida, não é? Uns desenham de uma maneira, outros desenham de outra. Repara que eu não disse uns desenham melhor e outros desenham pior. Uns desenham de uma maneira e outros desenham de outra. Claro. Cada um tem o seu ponto, o seu interesse, a sua característica. E quanto a desenhar na rua, toda a gente ao início tem vergonha. Eu lembro-me da primeira vez que isso me aconteceu, mas isso passa ao fim de 5 minutos. Depois, depois a pessoa habitua-se. Eu lembro-me que estava, a primeira vez que eu senti isso mesmo foi num encontro em que estávamos a desenhar no meio da Praça da Ribeira e tinha centenas de pessoas a passar. E toda a gente a olhar, a fazer a roda da pessoa, com um monte de gente à volta a ver, portanto era uma atração turística. E o facto de várias pessoas se encontrarem para desenhar também ajuda a quebrar Claro, esse medo, não é? claro, toda a gente apoia-se uns aos outros e uns veem os outros a desenhar e, portanto, por, por, eh, por mera pertença ao grupo, faz com que as pessoas percam esse medo, não é? Pedro, Eh, Em termos de, já diz, agora diz, só diz. dizer, em termos de artistas, há artistas que têm preconceito, e é verdade, mas não tem razão para ter, porque o objetivo é o desenho em grupo no exterior, e portanto as pessoas desenham o que quiserem, se quiserem desenhar com lápis, desenham com lápis, se quiserem desenhar a aguarela, desenham com aguarela, se quiserem desenhar a óleo, ou pintar a óleo, também podem fazê-lo, portanto não há qualquer De problema nesse constrangimento, não é? constrangimento. Diz-me uma coisa que é a minha curiosidade aqui a disparar em primeiro plano. O que é que faz um homem da ciência e da engenharia e dessas outras áreas de repente, não sei se foi de repente, como é que passas para uma área que ao fim e ao cabo é complementar daquilo que tu fazes, mas como é que isto passa de facto a fazer sentido Uma pessoa não passa para outra área, uma pessoa claro, expande a área que está, expande-se. porque a pessoa é sempre a mesma e, portanto, se começa a fazer uma coisa diferente é porque já havia uma vontade de o fazer e uma tendência, de algum modo, para o fazer. No meu caso, eu desde pequeno tenho tendência para desenhar, não é? Na altura da faculdade, podia ter ido para uma coisa ou para outra, fiquei na dúvida e optei pela engenharia e não me arrependo. E quando tive a oportunidade digamos, de voltar a pensar no problema, não é? Optei por fazer o curso de Belas Artes e o doutoramento neste caso e também não me arrependo, foi ótimo. E, e que As é. duas coisas, as duas coisas são complementares. A pessoa, sendo engenheiro, gosta de fazer Belas Artes e ganha vontade, mas ao fazer Belas Artes ganha vontade de ser engenheiro. Portanto, as duas coisas são complementares. Pedro, eu vou começar a partilhar os desenhos que tu Que neste caso é um selecionaste. conjunto de Sim, fotografias. começa. Este, estas fotografias
são de participantes no encontro de 2018, no encontro internacional, são as fotografias que passavam na alfândega, que passavam no ecrã gigante, com as pessoas, toda a gente que foi fotografada apareceu com o seu desenho nesse ecrã gigante. E, portanto, isso foi ótimo, nunca tinha acontecido também em nenhum encontro. As pessoas adoraram essa situação de aparecerem no ecrã gigante durante o próprio evento. E portanto, esta imagem é simplesmente um resumo dessas pessoas todas. E não nos esqueçamos ali no canto também os voluntários que participaram e que ajudaram a fazer o E, Congresso do Porto. e um fenómeno que ocorreu paralelamente, que foi de muita gente que não conseguiu inscrever-se em algumas coisas, foram formando uma espécie de Exatamente, simpósio paralelo, não é? As pessoas iam acompanhando. exatamente. Portanto, Portanto, e por isso é que, apesar de estarem inscritos oficialmente para aí 500 e tal, ou 600, não é? O número de pessoas que na realidade estava, e se a gente olhar para as fotografias finais na Praça da Liberdade, aquilo estão mais de 1000 pessoas ali. pois estão, pois estão. Portanto, é uma quantidade de pessoas muito grande, entre amigos e pessoas que não conseguiram participar, não é? Porque uma pessoa já sabe que estes encontros têm sempre um problema monetário, se lhe quisermos aqui chamar, que é muito agudo para as pessoas do nosso país, porque são muito caros estes encontros, que, Infelizmente. infelizmente. Mas Avançando. a vantagem é que os encontros portugueses, os Urban Sketchers portugueses são de borla e as pessoas Pois podem vir são. à vontade. E se vierem aos do Norte, normalmente tem o almoço de borla também. Normalmente. Isso é bom. Isso é bom. Mas para um açoriano tem sempre o acréscimo Pois, do claro, para o avião. açoriano é muito difícil. É É muito sempre mais difícil. difícil. Lá está, temos aqui nesta fotografia a fotografia final do Encontro do Porto, não é? Estão ali Uhum. à frente da Câmara do Porto, a tal milhar de pessoas. Eu E depois, estava para aqui assim. sim, sim. E depois temos algures, à volta temos fotografias de encontros. Nós normalmente aparecemos cerca de 20 pessoas, mais ou menos, 25, 30 pessoas, e é isso. E sempre pessoas muito diferentes, desde pessoas como mais novas ou pessoas mais velhas, estudantes, muito tipo de pessoas, muito variado, e isso manifesta-se nos tipos de desenhos, os tipos de desenho que as pessoas fazem também é muito variado e eu, pelo menos pela minha parte, gosto que seja assim e sou um bocado contra a harmonização excessiva dos desenhos, estilo Urban Sketcher, que a Sim, pessoa às vezes fala com pessoas ou com outros artistas e diz assim, eles fazem desenho estilo Urban Sketcher. pois E eu, como não, eu não acho que isso é consigo perceber limitativo, isso. o que eu acho é que as pessoas devem desenvolver o seu próprio estilo, fazer como lhes apetece e mais nada. Pronto, e desenvolver todo o seu processo de uma forma independente, sem ter que querer copiar nada uns dos outros. Sim. Não é que copiar seja mau, é bom, mas tem que se Mas manter sempre a nossa, digamos, independência. Não, não podemos identidade. apagar, não nos podemos apagar com a cópia. Temos que usar uma cópia como um veículo para aumentar o nosso, digamos, o nosso Para, área artística para e, ampliar, e- como dizias há exatamente, bocado. para ampliar a área artística e não para apagar a nossa própria personalidade, pondo lá outro artificial. Sim. Eu também, eu subscrevo integralmente isso. Ahm, mas provavelmente, ahm, como deves até estás a dar aulas no ensino superior, deves ter isso bem em consideração. Ahm, as pessoas que têm medo de desenhar, porque eventualmente alguns na sua vida ganharam esse receio, não é? Porque em criança não há ninguém que não goste de desenhar e que não o faça desalmadamente, não é? As crianças exploram ao máximo os materiais e os suportes e tudo e mais uma coisa. Mas alguns na nossa vida nós vamos ganhando medos e isso acontece na maior parte das pessoas. O que me faz alguma confusão aqui é que algumas destas pessoas que têm medo de desenhar
idealizam modelos de representação e que depois querem efetivamente ser iguais a esses modelos. E é aqui que o caldo Exatamente. entorna, não é? Porque Exatamente. tu acabas por ir atrás de uma outra coisa que não aquilo que tu podes encontrar em ti próprio. Ah, pois, e nas belas artes então deves encontrar isso Claro. diariamente. Não é que a cópia seja muito importante, que é muito importante. Sim. A cópia é muito importante. Depois permite a pessoa, no fundo, ter uma interação com outro artista e com os modos de funcionar de outro artista. Muito importante. Mas nunca pode servir para apagar a nossa imagem, a nossa própria intervenção. Tem que ser sempre para expandir. Tem que ser feito nesse sentido. Aliás, é muito parecido com o uso de ferramentas digitais. É interessante. Hum, Porque é como as ferramentas digitais, a gente pergunta, será que uma coisa no Photoshop ou não sei o que é arte? É uma pergunta muitas vezes que se faz desse género. E, e a resposta que eu dou sempre é, se a pessoa tiver a usar, a explorar o Photoshop para explorar as potencialidades do programa, não é arte. Se estivermos a usar o Photoshop para explorar as nossas potencialidades, é arte, não é? É essa a diferença. A motivação tem que vir de dentro, no fundo, é esse o bottom line. aqui, aqui Desenhos, entramos. eu, lá está, como sou um mau urban sketcher no sentido oficial do termo, gosto mais de desenhar pessoas. A minha tendência é sempre para desenhar pessoas, e neste caso é um conjunto de desenhos que fiz na Inglaterra, e de pessoas que estavam em autocarros, em bares, no Museu Britânico, N pessoas diferentes em várias situações, normalmente situações em que as pessoas não se apercebem que estão a ser desenhadas, perdem a naturalidade quando se apercebem. Portanto, eu gosto muito de desenhar pessoas, e aliás acho que tenho mais desenhos aí, se não me engano, deito mais. Uhum. Diz-me uma coisa, Pedro. Uma tu estás aqui a afirmar que tens preferência por desenhar pessoas. Eu também acho que ser urban sketcher não obriga a não desenhar pessoas, nem acho que seja obrigatório desenharmos exclusivamente o espaço urbano, não é? Portanto, aqui ainda bem que vamos percebendo que ao longo do nosso território, afinal de contas, há sempre alguns pontos em comum e isso é muito importante. É até importante que A, possamos. a pergunta que eu faço logo aí é quem é que disse que no espaço urbano não há pessoas, Sim, não é? também. Sim, O claro. espaço urbano é uma coisa Ah, desértica, não é? As não, pessoas que eu até é feito desenho por estão no espaço nós. urbano, Claro, não estão no outro lado qualquer. claro. Portanto, se a pessoa, por exemplo, no autocarro ou no metro, que é a desenhar, está no espaço urbano e as Claro. pessoas fazem parte, são elementos do espaço urbano. Claro que não são prédios, não é? Sim, Ou era na praças, perspectiva mas da pertencem na construção. mesma ao espaço urbano, Claro que sim. assim como um gato ou um pássaro que esteja a voar pertence ao espaço urbano, ou umas folhas, ou alguém que pinte umas flores, ou uma coisa qualquer que esteja no espaço urbano. Não tem, para mim não faz diferença, não faz diferença, é perfeitamente válido. Para mim, a essência é o desenho em grupo no exterior. Isso é que é a essência. No exterior Depois, ou no interior, não é? ou no Porque interior, também mas em depende. grupo, Sim. fora da sua própria casa, no No fundo, não é? sítio. No sítio, Num não é? No sítio. sítio. E o motivo que é desenhado, isso não me parece que tenha uma Isso importância não pode. gigantesca. Bem, Nós próprios já fizemos encontros em que nos desenhávamos uns aos outros, claro. precisamente, não foi nos 10 anos fizemos um encontro desses, em que as pessoas desenhavam-se uns aos outros, e o resultado foi um conjunto de desenhos dos nós próprios, dos sketchers. Não é como uma homenagem até às pessoas que costumam participar, Uhum. foi um conjunto de encontros, nós desenhamos aos outros, e portanto foi esse o tema, sem Ah, problema nenhum. para quem começa a desenhar de novo recentemente ou que queira Hum. integrar um grupo Urban Sketchers, há sempre alguma dificuldade com a figura humana, com a perspectiva, não é? Como é que estas coisas se resolvem assim, de uma Resolvem-se forma? falando uns com os outros, como se resolve tudo nos grupos de Urban Sketchers. Por isso é que é importantíssimo.
estarmos a desenhar em grupo, porque uma pessoa está a desenhar e o outro diz, desenhas tão bem X, não é? Carros, por exemplo, ou como é que fazes? E ele mostra, e a outra pessoa, se achar por bem usar essa técnica, passa a usar essa técnica. Portanto, as pessoas aprendem umas com as outras. É sempre assim a aprendizagem, se quisermos, a interação. Eu não diria tanto aprendizagem, porque acho que é uma palavra um bocado carregada, mas a interação das pessoas nos Urban Sketches. Portanto, quando querem melhorar, se assim acharem, ou alterar a maneira de desenhar, vão falando uns com os outros e perguntando. Nós temos sempre pessoas que estão, digamos que têm, como é que é dizer, capacidades académicas, se quisermos, se alguém quiser perguntar alguma coisa mais complicada, mas que não, normalmente não é, as pessoas não andam a dar aulas nem a fazer nada disso. Claro. Ok? Pedro, esta página que aqui partilhamos é uma página que foi sendo feita ao longo do tempo, não é? Não é tudo feito no mesmo sítio. Isto foi tudo quase no mesmo dia. Foi É, tudo praticamente feito no mesmo dia. no mesmo Foi. sítio ou ias saltitando, Não, em vários mas sítios. Há umas que foi feito no restaurante, outras foram no autocarro, as do canto inferior direito foram no pequeno almoço. Aquela senhora que está de costas em cima com um carrapito no cabelo foi feito no Museu Britânico. Aliás, é curioso porque eu estava a desenhá-la, ela a determinada altura percebeu-se e ela devia ser árabe ou coisa do género, começou a falar em árabe comigo. Eu não percebi nada, obviamente, mas acabei por lhe dar desenho, rasguei a página e dei-lhe desenho. Portanto, eu este desenho só tenho a fotografia, nem sequer tenho o original. E, portanto, foi muito engraçado. já passaste muitos Pronto. episódios engraçados Esta, esta, através do. esta outra também é a mesma coisa. Estão aqui um conjunto da parte de esquerda, que são basicamente pessoas nos aviões, Uhum. e na parte direita são pessoas também nos autocarros e no metro, etc. Tudo Cá está, desenhos. essa tendência a roubar a pose Sim, descontraída e sim, tem que descomprometida, não ser, é? porque Claro. senão a pessoa deixa de estar Perde-se, natural. claro. Perde, começa a olhar, já mudou de sítio, já fica a achar estranho, já perdeu. E por isso tem que ser sempre feita a socapa. Eu julgo que foi o Eduardo Salavisa que me contou aqui uma vez numa conversa que houve alguém que reclamou o facto de ele estar a desenhá-la. Portanto, não, a pessoa Isso às queria vezes o acontece. desenho para si, porque achava que ele não Sim, tinha sim, direito sim. de o fazer. É verdade, é verdade. Já Foi, eu passou. se calhar até imagino que aquela senhora árabe, se calhar estava a dizer uma coisa desse género, só que eu não percebi nada, né? Deste-lhe o Não percebi, desenho e não percebi resolveste o nada dele problema. desenho. E, mas curiosamente, aqui o ano passado, nós estávamos num encontro ali na Serra, em Valongo, no meio da Serra, numa aldeia de Lousa que lá tem. E o Carlos Mendes, não sei se sabes quem é, mas o Carlos Mendes, que é um dos nossos Sim, colaboradores, conheço os desenhos dele. Sim. estava a desenhar uma casa e sai de lá dentro uma senhora danada a dizer que não podia desenhar a casa dela e a tirar-lhe um livro da mão. E, portanto, quase que andavam ali a envolver-se numa situação de pancadaria por causa disso. Teve que aparecer mais gente para desaparecer, não é, para acalmar a situação. Ok. Foi engraçado. Aqui ainda estamos numa fase O em que as desenho, o desenho é pessoas. muito perigoso, curiosamente. As pessoas acham que o desenho é muito perigoso. Há pessoas que levam isso muito mal. Eu, É estranho. eu há tempos atrás, não vou dizer aonde exatamente, mas estava num parque, não é? Não vou explicar qual, mas acharam que eu estava ali a tirar notas, quase como Exatamente. se fosse uma coisa de uma espécie de espiã, Exatamente. Aliás, de eu tenho, sim, uma coisa muito mas estranha assim. curiosamente, a tirar uma fotografia, as pessoas acham até normal, quando uma fotografia, para espiar, se calhar é muito melhor, não é? Agora, eu até tenho aí uma imagem que também relata aí outro episódio curioso desse género, mas vamos andando.
Pronto, isto aqui é outra situação de desenhos feitos também, mais uma vez, de corpo, não é? São sempre desenhos, quase sempre desenhos de corpo, eh, feitos na Casa da Música durante os espetáculos. E são feitos em cima das folhas de sala, a caneta, e às escuras praticamente, não é? Com muito pouca luz. E portanto é sempre curioso uma pessoa estar a ouvir a música e ao mesmo E a tempo desenhar, não a é? desenhar os diversos intérpretes dos instrumentos, ou cantores, ou o que for. Pronto, ela também desenha algumas coisas mais rígidas do que, do que corpos, não é? Nomeadamente, que é o Castelo de Guimarães, Aqui são e corpos, mas é outro tipo, não são é? corpos de pedra. Aqui o Castelo de Guimarães, em que tem uma coisa que eu também gosto de fazer, que é algum tipo de perspectiva estranha, não é? Gosto de dobrar a perspectiva de algum modo. Aqui é uma espécie de olho de peixe, uma simplificação do olho de peixe. Digamos, um desenho de perspectiva com um bocadinho de olho de peixe, um cheirinho de olho de Uhum. peixe. E ao mesmo tempo é um desenho feito a grafite, que é um material que eu gosto muito, feito num caderno, que estão a ver, que se vê aí bem a divisória entre as páginas, não é? E portanto é um desenho típico que eu gosto de fazer, só que é um desenho que demora relativamente bastante tempo em relação aos desenhos da caneta, e por isso muitas vezes eu nos encontros tenho a dificuldade, como organizo, de estar sempre a falar com este, falar com aquele, e acabo por desenhar menos. E por isso estes desenhos que demoram mais tempo ficam sempre mais difíceis de fazer, não é? Pronto, está aqui um desenho mais rápido, não é? Um desenho a caneta, neste caso. Isto de um encontro, presumo, não é? Isto sim, isto foi enquanto pensou em Ovar, inserido num festival que eles têm lá, que é um festival de arte de rua, se não me engano, um festival de arte de rua, que nós fomos lá para aí, isto é 2017, até diz ali no cantinho. E pronto, isto é um desenho curioso, porque eu nunca ponho cor nos desenhos. É muito raro pôr cor nos desenhos. E quando ponho, é tipicamente só uma cor, porque o problema da cor é um problema muito complicado. E eu, que sou formado em pintura, não consigo, digamos, acho o problema complicado demais para resolver em 5 minutos. E por isso põe só uma cor, tipicamente. Uhum. Pronto, mais um desenho a preto e branco. Neste caso, outra técnica, não é? Primeiro foi a grafite, o outro a seguir foi a caneta e a lápis de cor. E este aqui é, hum, é uma técnica chamada pincel seco, feita com guache não, também pode ser com guache, mas neste caso foi com aguarela de tubo, sem molhar a aguarela, direta do tubo, em que o pincel eh, é molhado na aguarela e depois é limpo num pano antes de pôr no papel, portanto, para tirar o excesso. Portanto, isto é como se estivéssemos a desenhar com o pincel só sujo Sim, é da aguarela. como se estivesse a sujar o próprio papel também, Exatamente, não para é? sujar o próprio papel. Este desenho foi feito, penso eu, em caminha, penso eu, numa igreja, e lá está. É um, é uma, é um desenho que uma pessoa facilmente podia estar a desenhar a talha dourada toda que a igreja tinha, porque tinha, que é uma igreja tipicamente portuguesa, tem montes de talha dourada, mas eu opto sempre pelo claro escuro, que é sempre o que me dá o que me chama, o que me provoca mais interesse, não é? Lá está mais um de caneta. Este é um desenho muito antigo. Se não é se não é dos primeiros que eu fiz, como Urban Sketcher é quase. Deve ser um desenho para aí de 2012 ou 2013, que mais uma vez, lá está, foca-se num detalhe da cidade, não da cidade como um monte de prédios, mas da cidade como um sítio orgânico com pessoas, não é? E neste caso com roupa suja ou roupa limpa, neste caso a secar, Sim, é um espaço habitado, não é? espaço habitado, não é? Hum, aqui, sim, tu acabas sempre por fazer uma marca dos valores lumínicos, por mais simples que sejam, eles acabam por arrumar-te aqui a profundidade. Exatamente, exatamente. Hum, É esse é sempre o meu objetivo, é sempre esse. uma questão, Pedro. Quando chegas a um sítio,
porque a tua tendência não é a perder-te em muitos detalhes, do modo geral. O que é que te faz tomar decisões de enquadramento, de técnica, de há alguma coisa que te faça disparar aí algum sensor em particular? Não, porque eu muitas vezes começo a fazer o desenho e o desenho aparece a seguir, porque, porque calha de aparecer uma mancha, por exemplo, no desenho, em que eu identifico essa mancha com qualquer objeto que lá está e Uhum. começo a ampliar a partir da mancha. Ou então fico interessado num detalhe qualquer, como por exemplo esta roupa aqui a secar, Uhum. não é? Ou Sim, uma árvore, ou uma coisa qualquer, também desenho árvores. Por acaso não pusei nenhum exemplo, mas também desenho árvores de vez em quando. E uma pessoa fica interessada num detalhe, tem que ser um detalhe interessante. E também desenho prédios de vez em quando, também, desde que tenham detalhes interessantes. O que eu tipicamente evito de fazer é desenhos de prédios. No fundo, eu como gosto de detalhes, ou eu fujo dos prédios porque os prédios são muito uniformes. Os detalhes são muito. Eu se não vou desenhar 10 janelas ou 5 janelas, é uma coisa que não me interessa. sim, E por isso era quando eu eu fujo, falei. eu fujo Sim, dos prédios por essa razão. sim. Mas se um edifício tivesse um interesse específico, eu Não também é isso, desenho, claro. desenho esse Eu tipo de quando coisas. digo que não és um homem preso aos detalhes, não é que tu não os representes, não é nesse aspecto. É porque o teu desenho não é meramente a representação com o intuito de Tudo tem, mimetismo, não é? tudo tem uma Pois, explicação claro. muito fácil. Tem uma explicação muito fácil, que é que eu sou preguiçoso a desenhar. E como sou preguiçoso a desenhar, tudo que seja repetitivo, eu fujo. Claro, E, chateia, não é? portanto, vem tudo de uma preguiça fundamental, no fundo. Hum, desculpa. Desculpa, aqui vamos Pronto, passar temos aqui aqui para. outro desenho. Tá, este é em Ponte Lima, também feito com a mesma técnica do pincel seco, não é? E pronto, é um desenho feito num caderno, é um desenho relativamente pequenininho, numa página A5. E foi feito em Ponte Lima e pronto, e acho que calhou bem com o pincel. O pincel seco, esta técnica do pincel seco calha bem porque tem duas características. Uma é permite escuros muito escuros, não é? E depois permite, digamos, muita a incerteza ficar no desenho. E quando a incerteza fica num desenho, o desenho torna-se mais correto, entre aspas, do que um desenho que tem muito trabalhado e muito definido, porque quando um desenho é muito definido, muitas vezes é definido erradamente. Enquanto um desenho que mantenha a incerteza, ainda digamos, ainda poderá acontecer que ele chegue à realidade. E portanto, é como uma seta, se nós atirarmos para um alvo uma seta, enquanto a seta ainda vai a meio do caminho, ainda pode acertar no meio. Mas quando acerta ao lado, já está definido, já sabe onde está, mas errou o alvo. Portanto, um desenho deste género, a seta vai sempre ainda a voar. Aqui, eu julgo que, entretanto, não era esta a imagem que eu queria mostrar, mas eu depois hei de lá voltar. A minha questão era se estas imagens, todas elas têm, e sobretudo estes trabalhos em que a mancha é predominante, seja suja ou não, suja no sentido da limpeza do pincel, não é? Um, a mancha é predominante, estas páginas, de alguma forma, eu consigo associá-las a outras coisas que não têm a ver com urban sketching, mas que tu fazes enquanto artista. Um, que é que, e eu volto aqui a perguntar-te, o que é que esta prática te permite levar, ou se é que ela te permite levar alguma coisa para o teu trabalho artístico?
sim, aliás, por exemplo, este desenho, uma das coisas que eu faço no meu trabalho artístico, que não está aqui mostrado e, portanto, as pessoas não sabem, eu faço, além de pintura, como esta que está aqui atrás, faço desenho digital. E o desenho digital é um desenho que, digamos, que vai buscar muita da sua força ao facto de ter múltiplos elementos simultâneos, portanto, milhões e milhões de traços, e usa, digamos, se quisermos, a aleatoriedade matemática para construir. Isso é. Isso tínhamos de estar aqui mais uma hora a falar, mas isso vai buscar, no fundo, a pessoa a olhar para aquilo, captura um conjunto de propriedades emergentes que surgem da quantidade de elementos que surgem ao mesmo tempo e que nós interpretamos como qualquer objeto ou como qualquer intenção. Aqui acontece uma coisa, nós ao sujarmos o papel, estamos no fundo a criar um monte de elementos aleatórios que acontecem simultaneamente no desenho e a propriedade, que neste caso é uma ponte, não é? Emerge, se quisermos, deste conjunto de manchas. Emerge. Em vez de estarmos a desenhar a ponte 100%, ela vai emergindo de um conjunto de riscos aleatórios. E é nesse sentido que as duas coisas se juntam, não é? O, todo o trabalho, tudo o que eu faço, todos os trabalhos de um artista são sempre feitos pela mesma pessoa. E, portanto, como diria o provérbio toscano do século XV, um artista está sempre a pintar a si próprio. E, portanto, tanto se pinta a si próprio num desenho, num quadro a óleo, como se pinta a si próprio num desenho algorítmico digital. Aqui voltamos. Aqui temos um desenho científico, basicamente, feito com uma técnica de ilustração científica a partir de uma pessoa que estava à minha frente no café. E esta senhora tinha montes de rugas e, como tal, tornava-se um exemplo especial de interesse naquele café. E foi isso que eu fiz, desenhar a pessoa, mas usando uma técnica de como se fosse um peixe, não é? Como o Pedro Salgado desenha peixes, e aqui eu desenhei aqui a senhora com o mesmo tipo de técnica dos Que pontinhos. quase parece um peixe também. E por isso, mais uma vez, uma coisa que o motivo tem que ser ele próprio que chama ao desenho e não ao contrário. Não é? Mas aqui tu vais convocar os teus conhecimentos para aplicar. Mas lá está, no caso dos Urban Sketches e no caso do desenho em grupo no exterior, o que estamos a falar é precisamente isso. O motivo é que chama ao desenho. Porque eu estiver em casa, eu não preciso eu posso fazer um quadro ou um desenho sem olhar para nada, posso fazê-lo de memória. Não é? E, portanto, nesse caso, não é o motivo que chama o desenho, é a memória que está a criar o desenho. Aqui existe sempre um motivo real que chama o desenho e esse motivo real aparece se a gente desenhar no exterior e pronto, e se tiver pessoas a acompanhar melhor ainda. Porque o convívio é uma das partes melhores dos Urban Sketches. Este desenho, mais uma vez, é um desenho feito a grafite, é um desenho feito num consultório médico da minha mãe, que ela fui com ela ao médico e ela, pronto, estávamos à espera e eu estive ao lado dela a desenhar e é um desenho que eu gosto muito, precisamente por causa dessa ligação. E ela percebeu-se que estavas a desenhá-la. Sim, mas ela tem Alzheimer e apercebe-se e depois esquece a seguir. E, portanto, não há problema Não há nesse problema. sentido. Após era. Não perde naturalidade. Sim. Está aqui outro desenho também feito. Esta aqui, esta sabia, esta é uma amiga minha artista. Esta sabia que estava a ser desenhada, mas os artistas, como já estão habituados a isso, não perdem, ou não perdem naturalidade ou nunca a tiveram. São as duas opções. Mas lá está, é um desenho também feito num caderno grafite, que é o meu meio ideal sempre para desenhar. Mais um desenho a grafite, neste caso do Mosteiro da Serra do Pilar, mais uma vez com um bocadinho de olho de peixe
e ao mesmo tempo um desenho que tem uma presença de uma perspectiva atmosférica relativamente forte, não é? Em que esta parte aqui principal, por causa disso, se impõe nitidamente em relação ao desenho. E, portanto, também foi um desenho mas isto é dos poucos desenhos que eu consigo desenhar a nível, no ambiente Urban Sketcher, porque este desenho demorou para aí 3 horas a fazer. Mas foi precisamente durante a pandemia. Foi o primeiro encontro que a gente teve logo a seguir que se pôde fazer encontros na pandemia. E então o que acontecia? Nós íamos desenhar isto, mas ainda havia aquelas restrições idiotas que houve na altura da pandemia, que só podiam entrar 5 em cada vez, não sei o quê, e portanto as pessoas nunca podiam entrar lá para dentro, tinham que andar a fazer uns turnos, e portanto, como tive muito tempo a estar cá para fora, está cá fora do mosteiro, desenhei o mosteiro e foi muito engraçado. E correu bem. Agora acho que vimos à parte das curiosidades. Este desenho é um desenho do Pedro Cabral, que estava a almoçar à minha frente, daí numa terra qualquer, num encontro que a gente foi, que eu já não me lembro onde, e comeu, pronto, eu também desenho desenhos de corpo e faço muitos desenhos de anatomia portanto, de musculatura, etc. E como o Pedro Cabral está à minha frente a comer um peixe com espinhas, não é? Que está no prato, eu resolvi também desenhá-lo com as respectivas espinhas à vista, como ao peixe. E por isso temos um desenho do Pedro Cabral em que ele está meio pessoa, meio esqueleto, e portanto, lá está, é um desenho engraçado. São desenhos divertidos. divertidos, exatamente. Este aqui é um desenho que foi feito em Ponte Lima, em que nós estávamos 3 ou 4 Urban Sketchers deitados na relva. Foi um dia de verão muito quente, estávamos deitados na relva, uns a dormir, outros a desenhar para cima, para o céu, e eu estava a desenhar estas palmeiras que se viam quando a pessoa estava deitada, deviam-se por cima da cabeça, e portanto é um desenho feito quase a dormir, com um monte de Urban Sketchers todos a dormir na relva. Portanto, também é um desenho muito engraçado. Pelas memórias do desenho em si, pronto, é normal, mas as memórias que traz é que são engraçadas. E este aqui é outro, que este desenho, falando como há bocado dos desenhos perigosos, este desenho estava eu a desenhar, não é, o desenho não presta para nada, mas estava eu a desenhar à frente do London Eye, em Londres, e estavam milhares de pessoas a passear e tirar fotografias, a fazer tudo. Estava um dia de sol, também bom. Eu estava a desenhar sentado numas escadas que lá estavam, e veio um polícia ter comigo de metralhadora a perguntar o que eu estava a fazer. E, portanto, ele, dentro daquelas centenas de pessoas ou milhares de pessoas que estavam a tirar fotografias, achou que o indivíduo que estava a desenhar é que era o elemento perigoso que podia estar ali a tirar umas notas altamente secretas sobre o funcionamento do London Eye, e por isso veio ter comigo, perguntar o que eu estava a fazer e pôs a ver o meu caderno, e só depois de ver o caderno é que ficou satisfeito. Aliás, de uma forma abusiva, que nem devia ter feito isso, mas só depois de ver o caderno é que ficou satisfeito e lá se foi embora. E, portanto, mais uma vez, é muito estranho. As pessoas têm ali milhares de pessoas a tirar fotografias, mas o indivíduo que está a desenhar, de algum modo, é o perigoso, que tem que se verificar o que é que ele está a fazer. É porque o desenho implica tempo, não é? Claro, E a claro. fotografia, aquilo é. E torna a coisa suspeita, não é? Sim. Torna a coisa suspeita logo o facto da pessoa não tirar fotografia e andar para a frente. É logo a primeira suspeição que levanto. Pois é. Há aqui alguém que não está a olhar para este objeto só os 30 segundos de praxe. E logo isso é diferente do costume e por isso salta logo aos olhos da autoridade. Aqui entramos num conjunto de desenhos em que, como eu estava a falar há bocado, que nós devemos sempre manter a nossa identidade sem a perder, mas ao mesmo tempo devemos ainda mais entrar em contato com outros artistas e perceber o método deles. E agora estes desenhos que aparecem a seguir são precisamente cópias de quadros do Lucian Freud feitos em Londres numa exposição, penso, na National Portrait Gallery, que tinha lá diversos quadros,
Portanto, a pessoa ao fazer cópias de quadros, que eu recomendo a todos, aliás, entra no modo de pensar do artista e com isso expande o nosso modo de pensar. Temos aqui este aqui, que é um primeiro exemplo, mas acho que estão aí mais exemplos, exatamente, são tudo exemplos, tudo pedaços de quadros do Lucian Freud, em que o que me interessava era a maneira como ele punha as manchas de tinta e que faz digamos, esta textura super esquisita, super estranha, super contraintuitiva na pintura, mas que ao mesmo tempo tem um efeito ótimo, não é? Tem um efeito final impecável e magnífico. E era isso que me interessava neste tipo de cópias, não é? E perguntavas-me como é que os meus desenhos têm em interação com a prática artística. Sim. Temos aqui um exemplo. Aqui em baixo, na parte de baixo, temos 3 páginas de caderno, em que temos os desenhos feitos, normalmente feitos em conferências, em que estão pessoas a falar, ou estão pessoas a fazer alguma coisa, e eu vou apanhando as pessoas à medida que elas vão funcionando, e quando eu digo funcionando é pondo os braços e as pernas e mexendo o corpo para aqui e para ali, tanto que os desenhos têm, se a gente olhar com atenção, têm várias pernas, vários braços e várias situações repetitivas e posições estranhas portanto nós temos estes 3 desenhos que foram feitos na realidade à vista, se quisermos, e temos ali em cima o resultado final em quadros em óleo. Okay? E, portanto, se os desenhos em baixo foram feitos durante uma conferência, tipo meia hora ou 1 hora, ou o que fosse cada um, os desenhos em cima, cada um demorou para aí 6 meses a fazer, as pinturas em cima. Portanto, que é outro processo completamente diferente e outra abordagem 100% diferente. E por isso é que uma coisa influencia a outra muito, do que a mesma pessoa. Desculpa, Aqui, ainda não era isto. então, Eu tenho. É isto. Ela está muito desfocada. não muito Era aqui focado. esta. Está aqui muito desfocada. Eu não consegui ir buscar. Isto foste buscar ao site, talvez, não? Foi. Pois. Eu não queria estar Isto faz parte das pessoas que não estão habituadas ao que eu faço fora dos Urban Sketchers. Isso faz parte do desenho algorítmico. E quando eu chamo-lhe desenho da mesma maneira que chamo o desenho a algum dos outros que a gente viu antes. É exatamente o mesmo tipo de desenho. E acho que tem as mesmas propriedades que o mesmo tipo de desenho. No máximo que a gente podia chamar, quando chama ao outro um desenho a lápis, a este pode chamar um desenho a digital. Okay? Mas é um desenho na mesma. E é um desenho que lá está, que multiplica, como eu disse há bocado, imensamente o número de elementos, não é? Com base numa aleatoriedade ou matemática, e pronto, e faz um desenho. Estes desenhos depois são mesmo feitos na realidade, são mesmo impressos e colocados e feitos fisicamente, não são só para ver no ecrã. Tanto que o que nós estamos a ver aqui não tem resolução nenhuma, mas na realidade são desenhos que têm uma resolução imensamente grande e que se vê muito, muito, muito detalhe. Pois eu aqui peço desculpa, mas eu Não, não não há tinha. problema, Achei que fazia. não se consegue ver, é normal. Por isso é que eu não uso precisamente o ecrã como modo de exposição. Claro, Imprimo sempre, claro. Eu precisamente. aqui achei que fazia sentido na sequência do Ok, teu trabalho. claro, evidentemente. Porque, como dizias há pouco, estas coisas não estão aqui por acaso, não é? Eles não, Claro. embora não estejamos a falar no âmbito dos Urban Sketchers, mas há um Pedro que faz uma série de coisas, não é? E elas, Claro. do meu ponto de vista, contaminam-se todas, ou não, porque são a mesma coisa, não é? São a mesma São a coisa. mesma Eu nem coisa. diria que se contaminam, diria que são a mesma Sim, coisa. sim. E agora sim, gostava que tu tens aqui um exercício que nos queres, um desafio que nos queres. Ainda se está a ver a imagem digital. Eu sei. Tá.
Agora sim, o exercício que tu nos queres propor, que é uma pessoa que depois trabalha sempre um bocadinho fora da caixa, e ainda bem, e que nos tens aqui um desafio também interessantemente curioso, não é? É curioso, mas também é baseado nos Urban Sketches, porque Claro. a primeira vez que eu fiz coisas deste género foi precisamente em Barcelona, não em 2013, mas noutra altura qualquer que fui lá já várias vezes, e comecei a desenhar as igrejas por dentro e a copiar os desenhos medievais das igrejas. E até lá, como a maioria das pessoas, não se olha para aqueles desenhos e pensa, estes tipos são assim um bocado toscos a desenhar e não sei o quê, não é? Mas é falso. As pessoas medievais, ao fazer este tipo de desenhos, faziam-nos muito bem feitos. E a única maneira da pessoa perceber quanto bem feitos é que eles são, é copiá-los, com detalhe. E, portanto, o exercício, quando a Alexandra me pediu para propor um exercício, e o exercício que proponho é precisamente que as pessoas façam cópias de iluminuras medievais. Podem ser a partir de livros ou pode ser a partir das igrejas. Neste caso, são duas cópias que eu fiz a partir do livro de Kells, penso eu, não, do livro de Lindisfarne, que é um livro da Irlanda, e, que a pessoa, a fazer esse tipo de cópias, apercebe-se da complexidade e da inteligência, se quisermos, da inteligência da maneira que os desenhos são feitos. E são tudo menos toscos. Ok? E, portanto, isso permite. Ora passa para a próxima imagem, só favor. Yes. Isso permite, podemos fazer desenhos a preto e branco, como aquele, ou só de linha, como aquele que está ali atrás, que estava atrás, ou podemos fazer desenhos a cores. E isto, mais uma vez, o desenho da esquerda é mais uma vez uma cópia de um livro usando, obviamente sendo uma cópia, usando todo o estilo e todo as cores, etc., medievais, mas o do lado da direita não é uma cópia, é um original. E feito por mim. E, portanto, permite, lá está, a pessoa dialogar com o artista antigo, e depois expandir o campo da nossa atuação. E neste caso, se nós formos ver, vemos um conjunto de elementos completamente anacrónicos naquele desenho, e até nos próximos que também estão aí, que também pertencem a este exercício. E nestes que são desenhos Urban Sketchers. Isto é um desenho Urban Sketcher feito numa esplanada, desenhando pessoas que estavam numa paragem de autocarro e usando um estilo totalmente medieval. E podemos ver ali a paragem número 76. O rapaz tem uma mochila e tem um skate na mão e ao mesmo tempo tem um aro de santinho, não é? Porque vai para a escola, é um santinho. E tem na outra mão um telemóvel com um headphone, mas que o anjinho está a puxar para fora do telemóvel a música que ele está a ouvir. Não é? E, portanto, o desenho da direita é a mesma coisa, feita na mesma paragem no outro dia. E, portanto, o que eu desafiava as pessoas todas era, que não estão a ouvir, era pegarem em desenhos medievais, tentarem copiá-los, para perceberem a inteligência que está subjacente àquelas imagens e depois tentarem aplicar os mesmos conceitos num cenário urban sketch. É esse o desafio que eu lanço. Ok. E nós aceitamos. Pedro, alguma coisa que queiras dar de conselho a todos os sketchers, aos sketchers em geral, ou O alguma coisa? conselho que eu diria era que as pessoas muitas vezes tentam copiar os estilos uns dos outros. E se, como eu disse há bocado, a cópia é interessante, a cópia não pode apagar o nosso estilo. Tem que sempre servir para expandir o nosso estilo e não apagar o nosso estilo. Portanto, o conselho que eu dou sempre é esse. Mantenham o vosso estilo, não tenham problema nenhum, nem vergonha nenhuma do vosso estilo, nem deem valor, se quiserem, nem deem valor à questão de saber, do famoso, eu sei desenhar ou eu não sei desenhar. Isso não é muito importante. Isso vai aparecendo. Toda a gente sabe escrever, ou toda a gente aprende a escrever, e por isso toda a gente, se quiser aprender a desenhar, aprende.
E, e é um processo. A pessoa não pode esquecer a sua identidade nesse processo. Ok. Pedro, hum, eu, entretanto, há uma outra questão que gostava de fazer antes de me despedir. Uma delas é, ao longo desta conversa, fui percebendo que tu tens preferência por alguns materiais, mas és um homem que vai experimentando coisas, não é? Se tiveres que sair para um encontro Urban Sketchers, qual é o teu kit de sketcher? O meu kit é levar tudo dentro da mochila. Tudo é, mas o tudo é pouco ou é muito? O que é o. É sempre, olha, levo sempre grafite, obviamente, ando sempre com lápis e pontas de lápis pequeninas que vão sobrando, levo-as sempre. Lápis de cores azul e vermelho levo sempre. O azul e vermelho e o amarelo às vezes, mas pelo menos o azul e vermelho levo quase sempre. Levo quase sempre uma caneta, às vezes uma grossa e uma fina, mas se por acaso sair mais depressa, levo só a fina. Quanto à grafite, levo tipicamente sempre o HB e depois um 4B, borracha, obviamente, e que mais? E a aguarela em tubo, não em pastilhinhas. A aguarela em tubo é o que eu uso, principalmente, e só tipicamente uma cor. Ou tenho duas cores, tenho um preto e tenho um azul escuro, mas poucas cores, como já se reparou. E é isso que eu faço. E muitas vezes, e levo tipicamente um caderno, não é? Um caderno deste género, um caderninho deste género, que, para fazer desenhos rápidos, desenhos a caneta, essencialmente, porque quando faço desenhos mais que vejo que vão ser mais demorados, tipo aqueles desenhos que demoram 3 horas, este papel não aguenta nunca e temos que arranjar um papel, e normalmente uso o papel da Aguarela A3 para fazer isso, para fazer grafite, o papel da Aguarela, porque tu se começas a fazer grafite e começas a apagar, a apagar, a apagar, estes papéis mais pequenos rebentam todos, não tem hipótese. É preciso um papel que tenha alguma quantidade de algodão, e o papel da Aguarela, pelo menos o que eu uso, tem algodão, é papel da Aguarela mesmo que eu uso para fazer isso, para fazer grafite. E é isso. É isso, Pedro. Obrigada. Obrigado Nós eu. estamos mesmo aqui a chegar ao fim do nosso tempo. Ahm, Já sabes, olha, quando vieres aos Açores, teremos muito gosto em desenhar contigo e aprender alguma coisa contigo também. Está bem. És bem-vindo. Tá, obrigado, Alexandre. E muito obrigada pela tua partilha e Obrigado continuação de eu. bons Espero que desenhos. as pessoas façam os desenhos medievais que vão ver que não se arrependem. Vai ser uma surpresa. Certamente que não. Eu peço que tu não desligues Está bem. e até à E próxima. boa tarde a todos. Boa Tchau. tarde.